Então, uma empresa chinesa desenvolveu uma bateria nuclear que poderá gerar energia por 50 anos sem necessidade de recarga. O dispositivo mede 15 milímetros de comprimento por 15 milímetros de largura e 5 milímetros de espessura e opera a partir da conversão de energia liberada pelo decaimento de isótopos radioativos de níquel 63, perdão. Com 100 microwatts de potência e 3 volts de tensão elétrica, o módulo é um projeto piloto. Sabendo que a meia-vida do níquel 63 é de 100 anos, a recarga deverá ocorrer após o dispositivo perder aproximadamente. Então, a gente tem o tempo de meia-vida de 100 anos e o tempo de meia-vida. Em alguns lugares a gente vai encontrar até assim, tempo de meia-vida de 100 anos. É o tempo para metade daquele isótopo radioativo perder a sua atividade ou eu reduzir a massa daquele isótopo radioativo à metade. Então, por exemplo, né, só para recapitular, vamos supor que eu tenha 70 gramas desse níquel 63. Depois de 100 anos, eu vou ter a metade, 35 gramas desse níquel, que é o tempo de meia-vida. Depois de mais 100 anos, eu vou ter a metade de 35, que vai dar 17,5 gramas. E assim sucessivamente. Mas o exercício, ele me dá uma meia-vida, é difícil cair assim. Ele me dá uma meia-vida de 100 anos, mas o tempo de recarga é a metade disso. Só são 50 anos. Um gráfico de tempo de meia-vida, que seria a massa em gramas ou a massa radioativa ao longo do tempo, ela seguiria esta curva, né, essa função. E aqui, por exemplo, vamos supor, na verdade eu marquei errado, né? Eu tenho que começar do comecinho aqui. Pronto. E aqui, por exemplo, vamos supor que o tempo em 100 anos é o tempo para eu reduzir essa massa, também marquei um pouco errado aqui, né? Se reduzir a massa pela metade, aqui eu tinha, sei lá, aqui eu tenho 100%, a gente pode usar como porcentagem, mais ou menos 50% estaria aqui, então daria aqui, fazendo o encontro dos pontos. Aqui é o tempo de meia-vida, que me daria 100 anos por aqui. Só que ele pede 50 anos, que obviamente é a metade. Eu vou tirar a palavra anos aqui, a gente deixa o tempo em anos. Pronto. Caso a gente até precise construir o gráfico. Pronto. E aí, em 50 anos, qual que seria a massa desse isótopo radioativo que o dispositivo perde, né? Então, restaria aqui uma determinada quantidade. E aí, obviamente, a massa que ele perde é entre 100 e 50. Não poderia nem ser 75%, nem 50% do isótopo radioativo, tá? Tem um jeito, o jeito certo de fazer, eu vou fazer, mas eu vou fazê-los pensar de um jeito sem a fórmula, tá? Que seria o jeito mais correto. É possível fazer imaginando, né, caso o aluno tenha dificuldade, que isso daqui é uma função afim, né? Mal aproximando. E se é uma função afim, se 100, x igual a 100 caiu para 50%, x igual a 50 caiu a metade, né? Então, restariam aqui 75%, que é a nossa resposta. Então, esse isótopo radioativo,
ele perderia, perdão, 75% desse ou da sua radioatividade, que é a resposta. Mas o jeito correto, e se o professor coloca o exercício, coloca, sei lá, 25 anos, coloca um outro dado aleatório. A fórmula é que a massa restante nesse tempo de meia-vida vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Não é o tempo, é o número de meias-vidas. Aqui o Nzinho, vou escrever aqui. Número de meias-vidas. Acredito que a gramática seja meia-vidas, meias-vidas, deve ser. Então, vamos lá, né? Pegando essa ideia, o isótopo, e eu posso sempre usar como, ele não me dá a massa, né? Mas eu posso usar a porcentagem. Qual massa eu terei se no início eu tenho 100% ou 100 unidades daquela massa e vai dividir por 2 elevado a meia-vida, né? O número de meias-vidas, no caso aqui, se eu tenho 50 anos, é metade de uma meia-vida. E essa aqui é a sacada nesse exercício aqui, tá? O que a gente pode fazer, então, a massa é igual a 100 sobre 2 elevado a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, a raiz eu não deixo no denominador, então eu racionalizo, multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar 100 raiz de 2 sobre 2, justamente para tirar a raiz. Isso daqui vai dar igual a 50 raiz de 2, e a gente pode aproximar, é um número que é bom saber, a raiz de 2 é 1,4. Então, eu vou ficar com 50 vezes 1,4. 50 vezes 1 vai dar 50, 50 vezes 0,4 vai dar 20. Restariam aproximadamente, a gente está fazendo aproximado, 70% de massa, né? O que me aproxima ali dos 25%, lógico, teriam que restar 75%, né? Mas aqui o exercício nos dá o aproximadamente, o que permite essa aproximação, né? O aproximadamente não vai me dar um valor exato. Então, aqui, duas formas de fazer esse exercício, tá? As duas, elas geram uma aproximação, né? Aqui eu imaginei como se fosse uma função do primeiro grau, e aqui eu usei a fórmula que daria o valor preciso, mas por conta do raiz de 2, gerou essa aproximação, tá? Então, isso é para a gente ficar esperto que o vestibular da PUC Campinas pode nos trazer esse raciocínio, né? Aproximações na matemática é um raciocínio que muitas vezes nos é testado, né? E aqui na química estão testando exatamente isso, a capacidade de aproximação dos alunos.